Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Nesse momento, galera, o presidente Bolsonaro acho que está gravando as tais lives dele, né? E ele falou que já faz, sei lá, mais de um ano que ele está falando que vai apresentar as provas que houve fraude eleitoral, que tem fraude eleitoral no Brasil através das urnas eletrônicas. Ele já vem falando sobre isso há um bom tempo, né? Mais de ano. Na verdade, eu acho que desde antes da própria eleição dele, ele já fala em fraude eleitoral. É muito curioso isso, né? Mas como a gente já está acostumado com o Bolsonaro mentindo, né, e o que impressiona é que ele mente, né, e não dá nenhuma pinta de que tem remorso ou sente vergonha do que está fazendo, então cria até uma dúvida na gente que está vendo que é mentira, sabe que é mentira, mas não entende como é que alguém pode mentir daquele jeito, né? Porque a gente não consegue, mas ele tem essa facilidade, essa técnica aí, né? E, cara, a gente fica pensando, será que esse cara é doido? Será que ele vai inventar algo desse tipo mesmo? Vai, cara, vai. Então hoje ele vai gravar uma live e vai mentir. A gente tem certeza que ele vai mentir, porque ele sempre fez isso. Não sei que provas ele vai apresentar, né, mais de um ano depois, né, chegando na véspera da sua própria, né, campanha de reeleição e falar de fraude eleitoral. Já falei pra vocês, quanto à questão de fraude eleitoral, eu acho que é possível sim. Vamos começar por aí. É possível ter fraude eleitoral. Eu acho que houve fraude eleitoral nas últimas eleições aqui no Brasil. Ponto. Ah, mas a urna eletrônica então e tal. Não acho que foi fraude eleitoral através das urnas. É um programa de computador, é um software, é um aparelho, né? Pode sim ser manipulado. Se tiver, principalmente, o contato de alguém que tem habilidade para fazer. Como qualquer coisa. Mas eu acho que a grande fraude eleitoral aqui no Brasil não foi através de um esquema de urna eletrônica, né? Um hacker, por exemplo. Não. A fraude eleitoral no Brasil foram todas as manobras que fizeram para manipular a opinião pública, né? Direcionando uma parte aí grande da população a votar numa ameba como aquela para assumir o poder. A fraude eleitoral foi a manipulação da opinião pública, galera. Fraudaram as eleições quando o Moro, né, e a Operação Lava Jato tiraram o Lula. Não que eu seja a favor do Lula, mas a manobra para prender o Lula e impedir ele de participar das eleições, né, ajudou o Bolsonaro a vencer, ou não? A fraude, né, tem como objetivo, né, manipular o resultado, não é? Então, houve uma fraude eleitoral através da Lava Jato, com toda a operação contra o PT, principalmente tirando o Lula das eleições. Fraude. Houve uma grande fraude eleitoral naquela fakeada. A minha aquilo é uma grande farsa, aquilo é um grande fingimento, todo mundo sabe. A galera até evita falar, ou quem sabe, né, de verdade do que aconteceu, né, sabe que a vida dele está em risco. Bebiano tentou falar, viu o que aconteceu com ele, né? Algum mal súbito. E qualquer um também já entendeu qual que é o recado. Lembra do Capitão Adriano? Se você souber demais e se queimar com a família, cara, o resultado é queima de arquivo. Então, cara, é curioso que houve fraude eleitoral, por exemplo, nisso. A fakeada manipulou a opinião pública também. Ajudou mais uma galera a ficar comovida, né, com toda aquela acusação de que foi a esquerda, que o Bolsonaro passou a imagem de vítima, coitado, né, ele está ameaçando o sistema. Vamos votar nesse cara, então. Fraude eleitoral. Fraudou a opinião pública ali, manipulou a opinião das pessoas com a fakeada. Teve uma fraude menor, mas que a galera também não levou em consideração, que foi o caso do Queiroz. Né? Inclusive Bolsonaro, a família Bolsonaro, através do Flávio Bolsonaro, ficaram sabendo que o Queiroz seria preso na véspera da eleição, né? E com a ajuda de alguns policiais federais, que anteciparam a situação, deu tempo do Bolsonaro esconder o Queiroz, né? E hoje a gente descobriu que ele estava na casa do advogado da família, esconderam o Queiroz, abafaram momentaneamente o escândalo das rachadinhas, passa-se a eleição, Bolsonaro vence, e depois do escândalo, né, não pôde mais ser segurado, aí eles estouram com o escândalo do Queiroz, rachadinhas e tal. Mas a essa altura o Queiroz já estava escondido. Entendeu que houve fraude eleitoral? Para mim a fraude é isso aí, galera. Manobrar o resultado das eleições com esses esquemas aí, manipulando a opinião pública. Se dá para fraudar uma urna eletrônica, acredito que dá. É possível. É como eu disse, é um aparelho, é um software, né? Se tiver algum tipo de acesso remoto através da rede, você interligar a urna na rede, o que não acontece, pelo menos acredito que não, dá para um hacker. Se foi construído por alguém, alguém pode invadir. Se ele tiver acesso direto à urna, não sei como funciona o sistema, deve ser possível também fraudar. Programar a urna para ter um resultado diferente. Só que existem como você
Existe como você descobrir o rastro de uma invasão, de um hacker. A não ser que o dispositivo seja o Pegasus. Um invasor aí de aparelho de celular aí que não tem como nem ser rastreado. Aí é complicado. Mas mexer ali no resultado da urna, quem acompanha a eleição sabe como funcionam as urnas eletrônicas, a filipeta que sai no final, a conferência total de votos, né? E falam tanto de voto auditável, voto impresso. Não. Quem quer voto impresso, galera, vou te falar um esquema aqui. Quem quer voto impresso é pastor, que quer mandar, né, em tudo que o seu fiel faz. Então vai escolher o candidato pro fiel, o fiel vai ter que votar e mostrar lá o comprovante pro pastor. Quem fala em voto impresso é patrão, que se beneficia, ou tem um interesse maior que tal candidato vença, e vai ordenar que seus empregados votem nele, ou então tem o poder de mandá-los embora, por exemplo. Então vai querer lá o voto impresso e mostrar pro patrão, para garantir o seu emprego. Ou comunidades dominadas por facções criminosas. Como milícias, por exemplo, que controlam tudo na comunidade e aí vão controlar em quem os caras vão votar. Lembra do filme Tropa de Elite 2 e tal? Funciona assim, pressão. A facção exerce uma pressão, uma repressão, uma opressão sobre a comunidade ali que eles dominam e eles têm que fazer tudo que os caras pedem, inclusive eleger candidatos alinhados aos interesses de milícias. Entendeu? É só para isso que serve o voto impresso. O voto não é impresso. Sabe por quê? Não é porque eu estou querendo te fraudar ou te enganar. Não é impresso justamente para garantir o sigilo para você e você não ser pressionado dessa forma. Não ser cobrado. E para garantir também que não vai ter um grande esquema de compra de votos, né? Vai lá e vota no tal cara e me traz aqui o impresso, confirmando que eu te pago tanto. Então, cara, é por aí. Não é questão de urna eletrônica, voto impresso e tal. São outras manobras por trás. O que o Bolsonaro quer quando ele fala, né, na questão da fraude? Ele fala que tem fraude porque dá pra fraudar as urnas. Qual que é a ideia dele? Eu já falei pra vocês. Resumindo. Bolsonaro é um criminoso imbecil, cagão, porque é bem covarde, mas é perigoso. Porque tem ideais fascistas e tal, tem aquela admiração, aquele fascínio por ditadores. Então ele sabe que, por ser bandido, né, cometendo crimes aí, é um corruptozinho, inclusive, qualquer aí, né, que tem um poder maior hoje, né, por ser um cara, né, imbecil, idiota, burro mesmo, né, a galera fala que o Bolsonaro é menos inteligente. Não, na verdade ele é burro. Então ele consegue fazer uma péssima gestão, pior que qualquer outro presidente da história do Brasil, né, e mesmo assim está lá no poder, mas ele sabe que pode cair a qualquer momento, tanto pelos crimes que cometeu, como pela péssima gestão. Além, é claro, da sua imagem, né, de criminoso incompetente e de burro. Então não há forma do Bolsonaro se sustentar no poder. E ele sabe que se ele não estiver no poder, né, existe grande chance dele ir para a cadeia, assim como a família dele inteira. Eles são bandidos mesmo, é uma quadrilha aquilo lá. A única coisa que impede eles de irem para a cadeia, né, é o poder do pai como presidente. E o pai sabe que não vai ficar muito tempo como presidente. Legalmente, não pode. Se você fizer uma perícia mental no Bolsonaro, ele não passa. Não é só porque ele é burro, não, porque ele é mentiroso, ele tem problemas, né, mentais mesmo. Ele não entende o normal de um ser humano, ele não se comporta normalmente. E nesse caso não é nenhum mérito, né, é um demérito. Então, cara, ele não passa, ele não fica no poder. Mas ele precisa ficar, entendeu? Então o que ele sobra pro Bolsonaro? Cara, eu preciso dar um golpe. Eu preciso do golpe. É a única forma de eu não ir pra cadeia. E aí eu tomo o poder, administro tudo e pronto. Vamos que vamos. Fico mais um tempo fora aqui. Essa é a ideia do Bolsonaro. Então, o que o Bolsonaro tem de ideia de golpe? Colocar militares nas ruas exige um grande esforço. Colocar militares nas ruas para um golpe clássico. Tem um desgaste internacional da imagem do Brasil, do próprio presidente, que vai ficar isolado e vai sofrer sanções. Então talvez não suporte a pressão externa. Tem a questão de ele conseguir, né, forças armadas, gente armada, para promover o golpe e depois sustentar esse golpe. Ele já viu que no exército lá, apesar de ter a cúpula maçônica ali dos generais, né, a seu favor, ou pelo menos uma parte dela, talvez os militares de baixa patente não vão aderir a uma ideia de golpe, mas de contra a democracia, de contra a pátria. Pode ser que sim. Assim como ele tem uma ideia de que se não conseguir força militar suficiente para sustentar um golpe, né, de pegar e usar as forças militares estaduais, as polícias militares. Você percebe que ele está por trás dos motivos das polícias militares, incitando a galera a ir contra os governadores,
Porque a polícia militar nada mais é do que o exército de cada governo de estado. Cada governante, cada governador de estado tem o seu próprio exército, são os policiais. Nesse caso, né, a mais disciplinada e a que tem maior investimento e maior efetivo é a polícia militar. Tanto é que eles acabaram com a polícia civil. Então é fácil. Né? A origem da polícia militar do nome, tem aquela questão da hierarquia, da disciplina, né, do comando. É mais fácil, né? São pessoas doutrinadas a seguirem ordens. O que o Bolsonaro quer? Tomar o comando dessas polícias militares para ajudar a sustentar o golpe. É bem mais simples. Eu tenho um conteúdo muito louco aqui sobre golpe, né? Prático, como seria na real. Mas a ideia dele é essa. Só que não dá tempo de organizar. Exige muito investimento e muita manobra para ele conseguir articular que esses militares todos, né, sejam a favor dele ou que não criem conflitos civis, né, e disputas internas aí em estados. Vai criar toda uma desarticulação do movimento de golpe dele. Então não dá. Então ele não tem hoje isso que ele precisa, né? Os militares, os milicianos, gente armada o suficiente para sustentar o golpe. Vai criar uma guerra civil no país e você sabe que numa guerra civil, né, quem perder às vezes fica pendurado numa corda de cabeça para baixo. É como aconteceu com Mussolini, fascista lá na Itália. Então ele também tem medo, né? Ele fica preocupado com isso. Ele já percebeu que não dá para apostar nisso agora. Ele aposta na ambição desses militares, né, nesse princípio de que os policiais militares nos estados precisam, né, de algum tipo de suporte, porque os governadores abandonaram os caras aí, né, os caras odeiam funcionários públicos. Então ele fica apostando, eu vou dar uma casa para vocês, dou um aumento para vocês, vem comigo que se der um golpe você tá beleza, você tá dentro. A ideia é, você aposta nisso, mas hoje não dá. Então ele precisa do quê? Uma justificativa para, inclusive, ter apoio popular, porque também no golpe é necessário você ter apoio popular para legitimar a sua ação, para dizer que você não cometeu um crime, por exemplo. Que o golpe não é golpe, que é uma ação legítima, porque é vontade do povo. Então, se ele não conseguir apoio popular suficiente, que eu acredito que não tem tanto idiota assim aqui no Brasil, apesar de que tem muitos, ele vai tentar simular, por exemplo, esse apoio popular com esse gado que fica indo na rua, passear de moto, dando tchauzinho, né, bandeira e tal, mito, fazendo arminha. Você pode simular esse apoio popular, manobrando, né, o restante da opinião pública ali com algumas imagens, né, controlando a imprensa, por exemplo, depois do golpe. E aí você controla o que as pessoas sabem, e controla o que elas acreditam também. Então, é uma manobra que exige um grande esforço, é muito complexo, e eu acho que o Bolsonaro não tem capacidade de gerir isso. Talvez os generais por trás dele possam estar pensando nisso. Então, como que ele vai conseguir apoio popular, inclusive dos policiais militares, da população, para legitimar o golpe, para sustentar o golpe depois? Bom, tem que fazer a galera, por exemplo, desacreditar da democracia. O maior ato democrático, né, de um país é eleger os seus governantes. A participação do povo na eleição dos governantes. Então, a eleição é o ato democrático mais extremo. Então, se você desacreditar uma eleição, você acaba com a democracia. Você gerando instabilidade, insegurança no processo democrático, você cria um caos, cria dúvidas nas pessoas, você se aproveita para, né, criar ali aquela questão da desconfiança, da insatisfação, e aí você pode conseguir, né, manobrar o golpe dentro dessa margem aí. Como que ele vai desacreditar o processo democrático? O maior ato é eleger um presidente, eleger um governador, eleger um prefeito. Como que você vai desacreditar esse processo? Acusando que tem fraude. E aí ninguém mais tem certeza do resultado. Cria a dúvida, que é onde ele vai trabalhar. Entendeu? Bolsonaro vai falar de voto impresso. Bom, se o voto fosse impresso no Brasil, né, ele ia falar que queria voto eletrônico. Se o voto é eletrônico, ele vai falar que quer voto impresso. É isso. Não, mas ele quer os dois e tal. Não, ele não quer nada. Ele quer só tumultuar o processo, tá? Ele quer causar, ele quer criar dúvida, insegurança, né, para levar isso para a população, para desacreditar a democracia, o processo democrático legítimo, e aí ele atua dando um golpe de intervenção e tal, e deu certo. Agora eu sou o herói, salvei vocês da manobra aí, estavam manipulando os seus votos, a democracia estava corrompida, vou salvar vocês, eu vou entrar aqui, daqui a pouco eu promovo novas eleições, como todo ditador golpista faz. É isso, a manobra que ele quer é essa. Ah, mas o Bolsonaro fala do voto impresso para a segurança das pessoas. Já falei que os únicos interessados em voto impresso é quem quer controlar os votos das pessoas. Por que voto impresso nesse momento? O Bolsonaro já foi beneficiado, por exemplo, por voto, né, fraudado, na urna de papel ainda, no voto impresso. Né? Vai lá e coloca lá a questão de votos, né, impressos lá falsos. E aí soma lá
ao seu total e você vence. Bolsonaro foi flagrado no passado, né, em eleição para deputado, né, com voto, né, falso no seu nome. Depois ele diz, não fiz nada, né, os outros que fez aí no meu nome. Ah, dá para acreditar num cara desse? Descobriram. Né? E agora ele vai falar que é a única forma legítima? Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, na última eleição norte-americana, o Trump também começou com essa mesma estratégia, essa mesma ação, de acusar que haveria fraude nas eleições. Então a decisão, o resultado não é legítimo. Se eu perder, não vale. É mais ou menos assim. Se eu ganhar, valeu. Mas se eu perder, não valeu. Então o Trump fez essa manobra, tentou isso. Tanto que o Trump falou tanto da fraude no processo eleitoral norte-americano, que é de papel, né, como o Bolsonaro quer implantar aqui, é o voto auditável, como ele diz. O processo norte-americano é exatamente desse tipo, e o Trump acusou que haveria fraude durante, né, esse tipo de processo, né, as cédulas falsas, falou isso até em debate, porque a ideia dele era o seguinte, criar instabilidade, insegurança no resultado. E aí, nos Estados Unidos, inclusive, ele plantou a ideia de fraude para criar dúvida e trazer aquele apoio de uma parcela da população, os seus seguidores, a ficar falando a mesma coisa, como acontece com o bolsonarismo aqui, falando contra as urnas eletrônicas. Nos Estados Unidos, eles falavam contra as cédulas de papel. E chegou ao ponto do Trump já ter armado, inclusive com esses grupos, né, que tentaram invadir sessões eleitorais para implantar votos falsos, que seriam descobertos, é claro, né, para depois confirmar a acusação de fraude. Ou seja, eles falaram da fraude para criar a ideia, o debate, eles iam implantar a fraude, eles mesmos, e depois acusar, tá vendo, eu falei que tinha fraude. Inclusive, eleitores do Trump foram pegos com cédulas falsas. A ideia deles era deslegitimar a ação. E é isso que o Bolsonaro quer aqui, vai ser fácil. Com a tecnologia de impressão que a gente tem hoje aqui, é você imprimir 300 milhões de votos falsos aqui e falar, não está batendo com o resultado da urna, com o resultado total, então não vale, tem que fazer audição, vamos fazer umas novas eleições, enquanto isso intervém lá com o grupo militar, assume o poder e tal. É isso que ele quer, é isso que o Bolsonaro quer com essa coisa de voto impresso, fraude eleitoral. Cara, é muito curioso, ele é o primeiro presidente que vence uma eleição e acusa que houve fraude na sua própria eleição. É burro ao extremo, né, cara? Cara que vem ganhando há anos, tá 28 anos, ou agora 30 anos, né, como parlamentar, na mamata, no esquema, ele e os filhos dele, vários desses anos, né, várias eleições vencidas através de urna eletrônica, e ele acusa que tem fraude. Pô, então houve fraude na eleição dele. Se tem fraude na urna eletrônica, não valeu a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro tem que cair do poder agora, imediatamente, não valeu. Se ele apontar que houve fraude, conseguir provar que houve fraude, a eleição do Bolsonaro não é legítima. Aí ele não quer, né? Ele quer falar que houve fraude na eleição da Dilma com a Aécio, que a Dilma venceu através dessa fraude. Passou a eleição dele, não houve fraude, né? Tem um esquema de fraude, mas o PT preferiu perder a eleição para ele, mesmo controlando as fraudes. Perdeu para o Bolsonaro, e aí ele foi falar... Cara, eu não sei quem é que acredita nesse cara, mano. Não dá. Ele é imbecil demais. Até as teses dele são tão imbecis que acho que é isso que agrada os imbecis que o seguem. Não, pô, ele falou uma imbecilidade gigante. É por isso que eu voto nesse cara, que eu acredito neles. Deve ser isso, cara. Só pode ser isso. Ele fala de um algoritmo que tem um especialista, um hacker que descobriu e tal. Parece que é inteligente, ele tem umas provas, tem testemunhas, né, especialistas. Mentira, tudo mentira, cara. Ele fez essa entrevista, olha o que ele falou sobre fraude aí, olha que curioso. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Né? Isso foi feito em 2014. Em 2014 se mostrou a apuração minuto a minuto. Obviamente vocês não tiveram acesso. E minuto a minuto, no segundo turno do Aécio Neves, né? Começou a Aécio Neves lá em cima, a Dilma lá embaixo. E com o tempo, né, essas curvas foram se cruzando até que se estabilizaram na horizontal com a Dilma na frente. Agora, o minuto a minuto, por 271 vezes consecutivas, dá para imaginar, 271 minutos, minuto a minuto, tá? Dá 4 horas e pouco, minuto a minuto. Tá? Depois que as curvas se tocaram, tá? Ou melhor, momentos antes da curva se tocar,
era Dilma ganhou, Aécio ganhou, Dilma ganhou, Aécio ganhou, por 271 vezes. É você jogar uma moeda 271 para cima e da cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. E isso deve ser a quantidade de átomos aqui na Terra. Então isso é fraude. É fraude. É roubalheira. Essa parte é interessante, né? Dos 271 átomos na face da Terra. É burro demais esse cara, mano. Ele não tem capacidade intelectual de falar uma coisa como essa, né? Alguém ensinou isso pra ele, copiou de alguém, achou interessante, né? Sei lá. A gente vai ver que sim, mas 271 átomos na face da Terra, ela é muito idiota, cara. Meu Deus do céu, mano. Cara, é incontável o número de átomos que compõem toda a matéria do nosso planeta, cara. É incontável, não existe, né, um número que você possa descrever aqui. Seria, sei lá, um número cercado de 300 milhões de zeros, sei lá. Né? Sabe, é inconcebível, né, o número total de átomos. Cara, tinha uma conta que fizeram aí que só em uma célula, né, contaminada do vírus, né, fizeram uma simulação, criaram um vírus, né, criaram em laboratório uma simulação do vírus da Covid-19, né, do coronavírus lá, e são milhões de átomos para compor só uma célula, né, contaminada pelo vírus. E em cada corpo humano, você tem milhões, né, de células contaminadas pelo vírus, né, de vírus dentro do corpo de uma pessoa infectada. Então, se são milhões de átomos para compor um único vírus, e são milhões de vírus, né, para infectar uma pessoa, e aí vem o cara e fala 271 átomos, eu não consigo, cara. Eu não consigo, é burro demais. Mano. Um cara que já falou, né, de guerra nuclear bacteriológica, as bactérias destacando bomba atômica, né, eu não duvido nada desse cara, mano. Mas não foi, tá? Alguém falou isso e ele achou que ele conseguiria replicar, mas ele é burro, não consegue nem isso. E alguém, né, deu um exemplo pra ele, vai 271, falou o número, na verdade era 241 número, tipo 241 vezes, né, o programa lá de resultado eleitoral das urnas estava uma competição a pau entre Dilma e Aécio, não sei o que e tal, e ele acha que o Aécio ganhou aquela eleição, não valeu, a Dilma fraudou de algum jeito a urna, e aí que tá a prova da fraude do Bolsonaro. Mas como que ele sabe disso? De onde ele tirou isso? Você lembra da Nis Yamaguchi? A doutora cloroquina? Lembra lá, aquela tiazinha que se sentiu oprimida porque alguém jogou na cara dela que ela não entende porra nenhuma de vírus? Lá na CPI. Pois é, a doutora cloroquina, né, do gabinete paralelo, né, do Bolsonaro lá. A pessoa que falava de kit precoce, cloroquina. Ela foi depor, passou uma vergonha tremenda, né, se sentiu chateada e tá processando quem falou a verdade na cara dela, que ela não sabe nem a diferença de um vírus e um protozoário. Então não tem autoridade, não tem propriedade nenhuma para falar sobre isso. E aí ela tem uma irmã, eu esqueci o nome dela agora, cara. É alguma coisa de Yamaguchi, né, que também, né, gosta muito desses negócios de conspiração, governo Bolsonaro e tal. Né, eles têm uma gangue ali, né, eles têm um grupinho deles ali, né, deve ser um grupo no WhatsApp que só fala essa loucura. Terra plana, cloroquina, kit Covid, né, deve ser isso aí, ONG que bota fogo em índio que bota fogo na floresta, né? Né, guerra nuclear bacteriológica. Eles devem ter um grupo de WhatsApp muito louco, cara, esses caras do governo Bolsonaro, né? Os ministros, os assessores ali. Né? E a irmã da Yamaguchi, doutora cloroquina, também fala dessas bobagens. E aí puxaram um vídeo dela no passado, ela contando exatamente, né, o que o Bolsonaro está tentando replicar. Ou seja, o Bolsonaro pegou o vídeo dessa pessoa, né, estudou ali, dentro da sua condição intelectual limitada, e tentou reproduzir isso nessa explicação que ele deu. Olha o vídeo aí original aí. Em 2014, a pessoa que eu vou entrevistar, usando apenas as parciais fornecidas pelo TSE e cálculos matemáticos, descobriu as fraudes nas urnas. Essas informações que eu vou dar para vocês já estão de posse dos nossos líderes. O que você descobriu sobre as eleições de 2014? Que infelizmente foram fraudadas. E qual é o teu grau de certeza disso? Praticamente 100%. Meu nome é Alexandre Chute. Que foi, eu tenho as parciais minuto a minuto. Esses números foram fornecidos pelo TSE. E se eu analisar esses números e descobrir um padrão, eu comprovo que esses números foram frutos de uma fórmula matemática, de um algoritmo. E aqui eles fazem a última correção
onde eu sinto que eles apontaram para onde eles queriam que os números chegassem, e aí eles soltam o manche, e aqui nós temos Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio. Quantas vezes, Naomi? 241 vezes Dilma Aécio. Agora, minuto a minuto, por 271 vezes consecutivas, dá para imaginar? 271 minutos, minuto a minuto. Era Dilma ganhou, Aécio ganhou, Dilma ganhou, Aécio ganhou, por 271 vezes. É você jogar uma moeda 271 para cima e dar cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Se você jogar uma moeda e der cara, na vez seguinte der coroa, na outra vez der cara, na outra vez der coroa, na outra vez 241 vezes. É a mesma probabilidade. Viu? É daí que ele tirou a ideia. Ele não tem prova. Ele tem um cara que aparece aí e diz: eu houve fraude porque eu identifiquei tal no algoritmo, fiz uma conta matemática, não sei o quê, blá, 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 blá. Um monte de outros especialistas também já fizeram essa mesma conta matemática e concluíram que foi legítimo. Ah, mas o Aécio saiu na frente. Sim, porque você conta os votos do Sul primeiro, questão de fuso horário e tal, né? E depois, quando encerraram as urnas no Nordeste, começaram a contar os votos do PT, no caso da Dilma, e ela passou o Aécio. Ponto. Simples assim. Tem muitos mais votos no Nordeste do que na região Sul. Você começa a contar pelo Sul, hoje o Bolsonaro é um exemplo disso, a região Sudeste aqui, Sul, o Bolsonaro vai muito bem votado. Só que ele perdeu lá no Nordeste. Então, se você começar a contar por aqui, o Bolsonaro vai sair na frente. Mas se você começar uma eleição contando os votos, o que não dá para questão de fuso horário, né, contando os votos primeiro do Nordeste, o Bolsonaro sempre sai perdendo. Então quer dizer que se ele sair perdendo lá e tiver mais votos aqui, mas já que ele saiu perdendo lá, não valeu a eleição. É isso que ele quer. Essa é a alegação dele. Como o Aécio saiu ganhando, onde as eleições estavam encerradas, a votação estava encerrada primeiro, contaram esses votos primeiro, né, e somaram esses resultados. Quando você chegou com os resultados do Nordeste, que encerraram a votação depois, aí você tem a Dilma ultrapassando o Aécio. Cara, mas houve ali, né, ficar 271 vezes jogando a moeda, cara e coroa, tinha Dilma, Aécio, Dilma, Aécio. Cara, não é assim. O matemático explicou que não funciona assim, como ele está falando. Existia uma disputa, cada urna que abria, você ia batendo uma contagem e tal, e depois a Dilma passa e vence o Aécio, acabou. As linhas se cruzam em um determinado ponto, não ficam cruzando, como ele está dizendo, que ele alega que ficou fazendo isso, e matematicamente era impossível. Não. O Aécio vinha ganhando, né? A Dilma estava para baixo, depois a Dilma sobe, o Aécio cai. Houve um cruzamento nesse momento, a Dilma sobe e o Aécio perde. Acabou. Não importa o que o Bolsonaro vai alegar, galera. Pode ser a testemunha, ou o especialista, ou o exemplo idiota que ele der, né, com as suas limitações intelectuais lá. Um retardado falando, desculpem os retardados. Não importa, tá? Ele vai mentir porque ele quer criar uma instabilidade política, através da acusação de fraude, processo eleitoral, resultado e tal, criar dúvida, criar insatisfação, né, com essa insegurança ele atuar ali para dar um golpe. É isso, tá? É isso. Ele sabe que ele vai perder, se ele perder ele vai para a cadeia, então o último recurso dele seria manobrar uma forma de golpe. A única opção de golpe que ele tem é essa, para conseguir o apoio popular, né, acusar que houve fraude no resultado. Então aí cria uma dúvida, e aí a brecha que ele pode usar para entrar com golpe, né? E é isso, ele quer fraude para isso. Tem fraude, aí vem com um monte de voto fraudado aí, um monte de impressões de conferência ali que não condizem com o resultado daquela urna, daquela região, e aí eles produzem isso em casa, vão lá e tá vendo, eu votei no Bolsonaro, não tá contando meu voto e tal. Já teve isso nessa eleição, imagina, com voto impresso que o cara vai imprimir em casa. Um igual, né? Imagina o resultado disso, cara. Imagina isso. Photoshop, impressoras. Vai ter uma verdadeira máquina de produção de cédula falsa aqui, de comprovante falso. Além do grande esquema, né? De manipular os votos das pessoas, o esquema de compra de votos. Cara, é um canalha, viu? Um canalha profissional. Valeu. E eu digo mais, não temos prova, já bem claro, mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa, por que não? E eu digo mais, não temos prova, já bem claro. E eu digo mais, não temos prova, já bem claro.